Pronto. Estamos gravando, tá? Boa noite a todos. Agora eu tenho oficialmente, né? Porque agora vai pro YouTube. Boa noite. Boa noite. Eu quero Boa também noite. aproveitar e pedir para vocês que vocês passem esse link para as pessoas. Não precisa ser espírita, tá? Pessoas que ao menos são simpatizantes, ou sei lá, que gostam, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa não é espírita e não está participando. Eu percebi que tem assuntos aqui que interessam a todo mundo, não é só para médium. Então, por exemplo, a gente já mentaliza aí o agradecimento, tá, para Deus Jesus, para a gente poder dar sequência nos nossos assuntos, porque é importante a gente sintonizar com Jesus. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas algumas mediunidades conseguem receber, por assim dizer, que é envolvimento espiritual, mas o nome correto, tá? Envolvimento mediúnico, perdão. Mas alguns lugares chamam incorporação, receber, etc. O nome não importa, como os próprios espíritos falam nos livros do espírito, os nomes para nós não importam, importa você entender o negócio. Tem médios que conseguem receber um certo, como que eu vou dizer? Vamos falar em grau de complexidade, tá? Tem situações muito simples, tem situações mais ou menos simples, tem situações média e complexas, altamente complexas, ultra complexas, de acordo com a situação do espírito. A gente já falou isso algumas vezes. Ah, dona Inês lá. Peraí. Agora ela tem que ir para o quarto dela para não dar Agora você tem que ir aquela pro seu quarto. microfonia. Agora você tem que ir pro seu quarto, mãe. Por causa da microfonia, viu, dona Inês? Quando ficam dois celulares ligados no Google Meet, dá um... Tem um outro nome agora, né? Tá tudo moderno. Mas a dona Inês está bem. Agora eu estou vendo a dona Inês. Vocês estão vendo a dona Inês aí? Tô. Tudo bem, né, dona Inês? Agora ligou o microfone. Agora ela desligou, mas tá tudo bem. E agora ela saiu. Então nós vamos continuar. Aí vocês também têm na história do mundo a ideia do seguinte, tá, gente? Muito pouca gente, eu pelo menos ouvi muito pouco se falar sobre isso nas casas espíritas que eu conheci, que também não foram tantas. Existem médiuns que conseguem receber informação e serem envolvidos na mediunidade por espíritos de alta hierarquia espiritual, mas nem tanto. Então vamos dizer assim, por exemplo, Bezerra de Menezes, nós já conversamos sobre isso, consegue ser recebido, envolver a mediunidade, por exemplo, de Divaldo Pereira Franco. Por enquanto, nós não temos notícia de nenhuma mediunidade que consegue suportar um espírito daquele e ter o ajuste, viu, mediúnico e fluídico para receber um espírito daquele. Então vamos imaginar o seguinte, na época que a gente conhece lá na Bíblia, alguns profetas que são, na verdade, eram médiuns, só mudou o nome, recebiam informações atribuídas a Deus. Mas, por exemplo, com quem vocês acham que Moisés falou lá no Monte Horebe, por exemplo, quando ele recebeu a informação que ele ia ajudar a libertar o povo de Israel, que não era povo de Israel ainda na época, né? Os hebreus. Aquele tipo de informação, de mensagem, e tudo que aconteceu ali, que parece tudo milagroso, nada mais é do que lei natural, muitas vezes que a gente não conhece, ela não deixa de ser natural. Então, por exemplo, nós temos, todo mundo aqui deve conhecer, principalmente as irmãs, as amigas aí que são professoras, as pessoas que fizeram faculdade, etc., já deve ter ouvido falar da lei da gravidade. Quem foi que bolou isso aí, o Adalberto? O campeão da tecnologia? Isaac Newton. Isaac Newton. Então, até o século
18, se eu não me engano, é isso? 18 ou 17, né, Alberto? Isaac Newton? Ele vai pesquisar lá. Eu vou pesquisar, mas acho que é antes do 18. Então, até o século XVIII, mais ou menos 1700, 1800 anos antes, acho que foi antes, depois de Jesus, a gente não sabia da lei da gravidade, né? Então, hoje a gente sabe da lei da gravidade e sabe que é uma lei natural, concorda? Tá certo? Assim como tem coisas que antigamente, muito antigamente, eram tidas como um fenômeno absurdo e atribuía-se aquele fenômeno a um deus qualquer, não o Deus, a um Deus, tá? Por exemplo, o relâmpago, os trovões. A gente agora sabe, depois de muito tempo, que era uma lei natural. Descobriu, Adalberto? Século XVII. Ele nasceu em 1643. Ótimo, então tá bom. Agora, tem leis naturais que já existem no nosso planeta, mas que a gente desconhece, tá bom? Não foram descobertas ainda, não foram estudadas ainda. No acelerador de partículas, em qualquer acelerador de partículas que existe em vários pontos do planeta, inclusive tem no Brasil, a gente descobre subpartículas do átomo. Vocês se lembram que na época, por exemplo, mais ou menos aí também, século XVIII, por aí, a gente achava que o átomo era a menor partícula do universo, hein? Olha como nós somos audaciosos. Não é verdade? A menor partícula existente no universo era o átomo. Não é mais há muito tempo. Já falamos bastante sobre isso. Então a nossa tabela periódica que a gente estudou no segundo grau, etc., primeiro grau, sei lá, muitos estudaram no primeiro grau, que era até o 92, agora está em praticamente 120, se eu não me engano, 118. Ou 102, Adalberto. Na minha época era 92, agora está em 118. No 118. Era 92. Vocês se lembram disso? Era o urânio, né? A massa. Massa Número... atômica. Hã? Massa atômica de 238. A massa atômica, isso. A massa atômica era 92. Agora nós estamos no 118. Grande parte deles foram descobertos em laboratório. Aí o cara fala, não estão disponíveis na natureza. Estão, só que a gente não conhece como identificá-los na natureza sem um laboratório. Certo? Então tem leis que a gente não conhece. Então Moisés, por exemplo, quando conversou, como está na Bíblia, conversou com Deus no Horebe para libertar o povo hebreu. Com quem vocês acham que ele falou? Vamos lá. Vamos chutar, gente. Vamos. Vocês conhecem Com a o Bíblia? espírito. Quem está falando? Ah, é a Maria das Graças. Falou com? Com o espírito. Falou com um espírito. Esse espírito, quem vocês acham que era ele? Não esquece que, em termos gerais, na época que se escreveu a Bíblia, né, aproximadamente entre 1500, entre 1500 antes de Cristo, foi escrita a Bíblia, e que demorou um monte de tempo e tem inúmeras mãos, tá? Mas não se esqueçam que na época tinha-se Deus como um espírito, como o grande espírito do universo. Tá certo? Até porque nós passamos a acreditar num Deus único não tinha muito tempo, né? Então, pensa bem. Que espírito era este com quem Moisés conversava? O que vocês acham? Por que vocês têm medo de falar, gente? Chuta Eu acho que era coisa. Jesus Cristo. Hã? Eu acho que era Jesus Cristo. Eu ia falar a mesma coisa, Adalberto. Vocês estão afiados, hein? Você sabe por que a gente chegou a uma conclusão de que Moisés falava com Jesus Cristo? Quando apareceu Moisés, Elias para os apóstolos, né? Você andou lendo alguma coisa espírita sobre a Bíblia, né? Você não presta.
Fala, ô Edson, você ia falar alguma coisa, né? Não, o que o Adalberto falou eu também Tem sobre uma aquela passagem parte lá no que. Novo Testamento, que eu não lembro de quem Isso. é, mas acho que Mateus também falou sobre isso, que Jesus vai ao monte, um dos montes lá, e ele conversa com os 3 apóstolos, tidos assim para nós como principais, porque depois foram os 3 que abriram a casa do caminho, né? A igreja primitiva. Que era João, Pedro e Tiago. E esses 3, ele pediu para vigiar ali, que ele ia ali no cantinho ali fazer alguma coisa. E eles viram Jesus resplandecente, absurdamente iluminado, quase cegando, elevar-se e encontrar Moisés e Elias, um do lado do outro e Jesus no meio. Né? Aí você soma isso, Jesus quando disse aos discípulos que nascido de mulher não havia ali naquela época ninguém maior do que Elias. Lembra dessa discussão nossa? Porque se ele falou isso, tem um outro desdobramento que não faz parte do nosso contexto hoje. Tudo isso junto e misturado nos indica que Jesus, Moisés e Elias tinham uma grande afinidade ali. Então, Moisés e Elias, quando conversavam pedindo coisas a Deus e as coisas aconteciam, eles estavam falando com Jesus. Então, eles estando encarnados, imagine Moisés poder receber mensagem de Jesus, hein? Né? Ele estava conversando com Jesus e não com Deus. E mesmo assim, Jesus não se materializou como um espírito, até porque se ele fizesse isso, Moisés não poderia contar. Do que nós estamos falando então? Nós estamos falando de espíritos que reencarnaram várias vezes e a gente não se dá conta de pensar quem é esse espírito Moisés e se ele apareceu na história religiosa antes da história de Moisés. Vocês já perceberam que a gente chama o espiritismo de terceira revelação? Já perceberam, né? O espiritismo kardecista é tido como a terceira revelação. Eu não sei exatamente quem que falou isso, tá? De onde surgiu esse negócio. Mas deve estar no espiritismo, né, Júnior? Isso aí deve estar no espiritismo, em algum livro. No primeiro capítulo do Evangelho. Muito bem. Aí você pensa o seguinte: a primeira revelação é tida como a de Moisés, a segunda de Jesus, a terceira de Kardec, tá certo? Do espiritismo. Mas se você for ver bem mesmo, a gente não poderia colocar Abraão como a primeira revelação? Pensa bem o que Abraão fez. Pensa bem o que Abraão fez. Quando Moisés estava lá na primeira revelação, que veio com os 10 mandamentos, nesse sentido de trazer informações de Deus, verifica como era a vida antes de Moisés e quantos deuses nós adorávamos. E Abraão chegou lá e sacudiu todo mundo, né? Tanto que ele brigou com a família, chegou em um lugar lá, um determinado lugar que acho que era um santuário, uma fábrica de estátuas, e quebrou tudo. Né? O pessoal ia matar o Abraão. Não sei se vocês sabem dessa parte da história, mas ele ia morrer. E por algum motivo lá ele não morreu. E aí ele já tinha recebido informação de que existia um Deus único. Então, para nós, assim, para mim, me parece que neste sentido, a primeira revelação seria de Abraão. Mas se você pegar Moisés e Abraão, você vai ver imagina a luta que foi para esses caras fazerem essas coisas. E você vai pegar muita semelhança entre esses trabalhos. Se você comparar, por exemplo, com o que Jesus fez, que só Jesus poderia fazer aquilo, tá? Aí não teria um profeta para fazer aquelas coisas. O que Jesus fez, indubitavelmente, ele era o único que conseguiria fazer assim de pronto, de preparado, porque os caras que estavam aqui e poderiam fazer alguma coisa semelhante tinham medo de fazer. Tá certo? Não? Ele falou, vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. E nós tínhamos medo de fazer. Pedro começou a andar em cima da água para encontrar Jesus saindo do barco.
Quando ele olhou para baixo, ele ficou com medo e afundou. Então a gente sempre teve medo de fazer as coisas que Jesus falou que a gente podia fazer. Esse medo, percebe o seguinte, vamos dizer assim, vocês se lembram que Moisés teve medo de um monte de coisa? Quando ele recebeu a mensagem no Horebe, que ele ia enfrentar o faraó, ele teve medo. Agora, imagine medo num espírito desse tamanho, desse quilate. Dá para você imaginar o tamanho de Moisés, um cara que conversava com Jesus? Um cara que quando Jesus esteve aqui entre nós, ele em espírito se encontrou com Jesus e Elias para conversar da situação que estava acontecendo. Você tem noção do tamanho desse espírito? Não dá para ter noção, porque nós estamos envolvidos na carne. Agora imagine o tamanho dele, do máximo que você puder imaginar, por tudo que você conhece sobre Moisés, e imagine um cara desse tendo medo de alguma coisa. Como que você tem medo de um negócio desse, cara? Você é Moisés, cara. Você vai ter medo de um cara que se diz Deus, sabendo que o Deus só tem um? Vamos lá. Aonde que eu quero chegar? Nós temos medo de tudo que a gente desconhece. Se você tiver certeza absoluta aí, qualquer um de vocês, tá? Vamos falar assim da pessoa que mais recentemente está participando das nossas atividades aqui na live. Se a Carminha souber e tiver certeza daquilo, estiver absolutamente convencida de que ela foi, né? Ela é a reencarnação, por exemplo, de Josué. Que vocês sabem que a gente reencarna homem e mulher, né? Se a pessoa for lá e falar assim, Josué, mas peraí, deixa eu ver quem é Josué primeiro, né? Vamos supor que a pessoa sabe, ouviu dizer, mas não tem. Vai lá ver o que Josué fez. Aí ela se convence, mas não de convencimento, de orgulho, de empinar o nariz, entendeu? Autoconvencimento. Pô, eu já fiz isso, pô. Eu já fiz tal coisa. Nós falamos agora mesmo da lei da gravidade de Newton. Newton estava encarnado entre nós, era um colega meu, advogado, e foi presidente da Liga Espírita. Ele estava reencarnado aqui conosco. E Newton, por sua vez, deve ter tido outras reencarnações, mas a outra que a gente conhece foi Eliseu. Vocês têm ideia do que Eliseu fazia depois que Elias subiu? Então imagine um cara desse, a reencarnação aqui, junto conosco, nessa época que nós estamos. Um cara que sabe quem ele foi e sabe do que ele consegue fazer. Imagina as coisas que esse cara pode fazer. E mesmo assim, ele também tem medo. Tá certo? Todo mundo é aqui espírita convicto, eu creio. Tá? Todo mundo aqui é espírita convicto, eu creio. Não importa se você atuou na Umbanda, se você atuou com outra coisa qualquer, trabalhou para Deus Jesus, é médium e sabe do mundo espiritual, você é um espírita. Agora, se você quiser adquirir conhecimento do kardecista, você pode até se dizer espírita kardecista, mas isso não importa. O importante é ser espírita cristão. Entender que Jesus é o cara que comanda tudo isso. E o espiritismo de Kardec, que na verdade é dos espíritos, ele trouxe informações explicando os ensinamentos de Jesus, atualizando. Tá certo? Se nós todos somos espíritas, alguém aqui acredita, melhor dizendo, alguém aqui duvida que você é reencarnação de alguém no passado e várias encarnações atrás? Em resumo, alguém aqui duvida que você já teve centenas, milhares de encarnações para trás? Se duvidar, não tem problema, mas levanta a mão. Hã? Eu acredito. Você acredita. Mas a pergunta mais clara é se alguém aqui duvida de ser hoje a reencarnação, que Divaldo, o Chico Xavier fala assim, você é a melhor versão do seu espírito, né, reencarnado, é a de hoje. Presta atenção nisso que é importante. A melhor versão de você, espírito reencarnado, é a de hoje. De agora, desse momento. Se você acredita que você teve centenas, milhares de encarnações para trás, você tem que obrigatoriamente acreditar que você vai reencarnar de novo. E aí você vai ter que pensar para que nós reencarnamos.
Se hoje eu sou a melhor versão de mim mesmo como espírito reencarnado, é sinal que eu venho melhorando através das encarnações. Tudo bem até aí? Então tá bom. Então nós estamos reencarnando e a encarnação é uma prova, uma expiação ou somente uma experiência para a gente melhorar. Não é todo mundo que vem para cá que tem que sofrer, gente. Isso é besteira. Tá? Tem muita gente que vem para cá e pediu para vir. Eu quero ir para lá para ajudar os irmãos. Qual o problema? Não é assim? O cara não sai daqui como missionário e vai lá na África. Talvez, eu não sei se na África inteira, mas acho que na década de 90, talvez 80, enfrentar e ajudar no Ebola, quando surgiu o Ebola. Olha que cara maluco, cara. Não, mas porque você é doido de ir lá? Não, eu quero ir lá. Eu preciso ajudar aquela gente. Olha que coisa doida. É a mesma coisa. Tem gente que vem para cá voluntário. Jesus, pelo amor de Deus, deixa eu ir para a terra, que eu preciso lá ajudar o Adalberto. Né? No final das contas é o Adalberto que vai ajudar a gente, mas está tudo bem também. Então você é voluntário. Né? O Adalberto está lá, eu quero dar uma força. E você vem para cá, para esse negócio louco aqui. Não é louco não, gente. O espírito, conforme ele se eleva, ele progride, se elevando a Deus e em evolução. Então tem a evolução e a elevação, tá certo? Esse é o progresso do espírito. Quanto mais ele progride, mais ele quer ir para lugares onde precisa de ajuda. Nós aqui ficamos muito felizes quando a gente vai lá perto da Cracolândia levar comida para os nossos amigos. Fala isso para um empresário materialista para você ver uma coisa. Você é louco? O que você vai fazer no lugar daquele? Você é doido? Deixa os caras lá, meu. Se eles estão lá, é porque tem que estar lá, né? Deixa o governo cuidar disso. Não, eu gosto de ir lá, eu gosto de ver o brilho nos olhos deles, né? Isso melhora a nossa situação, tá certo? Então vir para cá, para o planeta, merecendo nós estarmos em um lugar melhor, nos eleva, é o nosso progresso. Então você vai concordar ou vai discordar de que nós estamos hoje numa encarnação melhor do que a anterior e que a encarnação próxima sua vai ser melhor do que essa? É que a gente fala coisas que muitas vezes a gente não pensa, né? É bem automático. Então para pensar um pouquinho. Se hoje eu sou a melhor versão do meu espírito encarnado, na próxima encarnação eu vou também ser a melhor. Melhor do que essa. Isso quer dizer que hoje eu estou melhor do que a anterior. E eu vou ter outras tantas. Até que eu me purifique. Até que eu seja um espírito puro. Tá certo? Então, concluímos também que a encarnação não é um sofrimento, mas é algo que prende o espírito. Ele deixa de ter acesso a um monte de recurso que está nele como espírito. A carne cria uma vasta, espessa neblina em volta do espírito. Você vai ter essas experiências quando você estiver melhorando, cada vez melhor e tudo mais nessa encarnação, você vai ter essas experiências no sonho, que está entre aspas sempre, tá? Que é desdobramento do espírito. Algumas coisas que você se lembra no dia seguinte, né? Que você se lembra no dia seguinte, às vezes é uma grande ideia para você ligar para alguém, perguntar se a pessoa está bem. Às vezes você vê uma pessoa numa situação difícil que você conhece, você fala, escuta, como é que você está e tal, não sei o quê. Não, estou bem, olha, eu sonhei com você assim, assim, toma cuidado aí, tá? Por exemplo, toma cuidado quando você for dirigir, quando você for pegar o seu carro, tá? A gente não fala tudo para a pessoa não ficar assustada, né? E também tem que saber com quem fala, porque senão ela vai falar que você é louco. Vai dizer que você é louco. Aí você tem o seguinte. A situação de que nós temos medo, hoje, de coisas que nós fizemos, com menos, talvez só para dar um número, com 1/1000 da condição que nós temos hoje. Ou seja, hoje nós temos 1000 vezes mais facilidade de trabalhar com a mediunidade do que há 160 anos atrás. Concorda? É incomparável a quantidade de casas espíritas,
o conhecimento que está aí nos livros. Nossa, nós temos um monte de livro bom, Chico Xavier, Divaldo, Raul Teixeira, além da própria codificação. Nós temos um monte, uma infinidade de casas espíritas para você escolher. Essa aqui não está muito boa não. Essa cara aqui não está com Jesus, eu vou procurar uma com Jesus. Ou como eu fiz também, procurando curso. Essa aqui não tem curso, eu vou procurar uma que tem curso. E assim por diante. Então hoje nós temos 1000 vezes mais facilidade de sermos médiuns, de fazermos coisas, do que há 160 anos atrás. Mas se hoje as coisas estão tão fáceis, tão melhores, tão mais livres, né? Para nós podermos fazer o que a gente quiser, ter a religião que a gente bem entender, né? Torcer para o time que a gente quiser, não é assim? Se a gente tem toda essa liberdade hoje, a qual nós temos, só lembrando que um grande filósofo disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu e Adalberto somos da época em que os militares, no sentido de ditadura, entravam nas nossas escolas e sequestravam nossos professores. Se alguém gosta dessa época e quer de volta, não tem problema nenhum, isso é problema de vocês. Mas houve essa época. Então, quando a gente não tem liberdade, é o segundo maior direito universal, hein? Universal do ser humano. Primeiro, a vida. Segundo, a liberdade. Por incrível que pareça, a lei humana, e mais incrível ainda no Brasil, o direito mais absoluto é a vida, e o segundo mais absoluto é a liberdade. Olha que interessante. A vida e a liberdade são comparáveis. Hoje nós temos liberdade para fazer tudo o que você quiser. Você quer ser advogado? Beleza. Quer ser professor? Beleza. Você pode ser o que você quiser. Inclusive, você pode até não ser nada. Não ter profissão nenhuma, não é verdade? Você pode sair por aí andando, perambulando pela rua. Na década de 30, mais ou menos até 40, talvez até 50, você era preso por vadiagem só por não estar fazendo nada. Você não podia ficar sem fazer nada. Como é que pode? Eu não quero fazer nada, eu quero ficar na calçada aqui olhando a represa. Não, você está preso. Que história é essa? Hoje você pode ficar aqui na frente da minha casa o dia todo, tá certo? Olhando para a minha casa, admirando o meu portão, e eu não posso fazer nada. Até porque você não está fazendo nada demais. Antigamente você não podia fazer isso. Na época dos nossos pais. Então você imagina, por exemplo, quando o nosso amigo seu Antônio abriu o bar dele lá no Boimirim, mais ou menos na época do seu João Vadia. Imagina praticamente um sertão, né? Onde era, né, Carminha? Lá era praticamente um sertão, gente. Depois do Jardim Ângela, uns 10 quilômetros, tá bom? Lá para 1940, 1930, 1940. Imagina o jeito que era aquilo, né? E você tinha que estar pianinho. Não tem esse negócio que tem hoje. Mas hoje a gente tem liberdade para tudo. Nós estamos numa situação muito melhor. E sabendo disso tudo, ainda assim a gente tem medo. Tem medo de fazer um monte de coisa. Mas hoje a gente tem mais medo de fazer coisas que nós já fizemos há séculos atrás. O medo é o seguinte, não é exatamente eu tenho medo de fazer porque é errado. Não. Eu tenho medo de fazer porque se não der certo, eu vou me sentir frustrado. Se não der certo, eu vou estar dando uma falsa esperança para alguém. Se não der certo, eu vou parar com isso aqui, entendeu? Uma experiência que eu vou fazer e não der certo, eu vou deixar de ser espírita, eu não vou acreditar mais em mim. Não é nada disso, gente. Tem que ter confiança nas coisas. Todo mundo aqui teve centenas de encarnações. Então presta atenção que a Bíblia fala de profeta o tempo todo e o mundo era lotado de médiuns já. Basta você olhar nos desenhos das pirâmides lá, o pessoal do Egito, os egípcios, aplicando passe nas pessoas. Fazendo pirâmide, embalsamando, mumificando o corpo para a vida futura.
O mundo sempre esteve cheio de médium há muito tempo. Desde que os nossos irmãos exilados, e nós também, viemos com eles de mundos superiores aqui para alavancar a civilização humana na Terra. Essa história tem no mínimo 80 mil anos. Então, vamos pôr um ponto assim. Há 80 mil anos atrás, nós viemos de outro lugar. Põe aí na sua cabeça. Se você não acredita, não tem problema. Vamos fazer um exercício. Vamos fazer uma didática aqui. 80 mil anos atrás, nós viemos, todos nós aqui que estamos olhando aqui, eu, o Gru, a Miriam, todo mundo aqui, a Carminha, a Jalene, todo mundo, viemos de um outro mundo superior a esse. Você concorda se a gente veio de um mundo de regeneração, por exemplo, ainda com corpo de carne, tá? Viemos reencarnar na Terra 80 mil anos atrás. Você concorda que a gente já era médium quando pegou a carne? Tá certo, não? Porque a mediunidade depende do espírito que está dentro dela, das experiências e do psiquismo. Bom, se eu já tenho experiência e psiquismo suficiente para ter vivido no mundo de regeneração, certo é que quando eu reencarnar num outro corpo de carne em qualquer outro lugar, igual aquele ou inferior, eu vou ser médium. Por isso que tem profeta na história toda da Bíblia. A história todinha do mundo tem profeta, tem médium. Então por que nós temos medo de uma nova encarnação? Nós estamos aqui agora, certo, Adalberto? Certo. Você tem medo da próxima encarnação? Não, eu tenho medo dessa, de fazer bobagem. Tudo bem, mas vamos por partes. O Edson tem medo da próxima encarnação? Não. Carminha? Não. Tem, Júnior? Tem, Júnior? Tem, Jalene? Medo? Cláudia, tem medo da próxima encarnação? Tem, Jalene? Tem, Graça? Não? Não. Tá bom. Eu não tenho. Agora, Nem um pouquinho. então ninguém aqui tem medo da próxima encarnação. Mas a gente tem medo de estar aqui hoje, como o Adalberto falou, pelo menos ele falou isso, tem medo desta encarnação, de fazer coisa errada. Fazer coisa errada, né, Adalberto? Isso. Tá bom. Muito bem, tá? Até aí tudo certo. Nós não temos medo da próxima encarnação. Mas a gente sabe que estar aqui encarnado bloqueia um monte de recurso que o nosso espírito tem. Vocês concordam? Nós não conseguimos ver plenamente tudo que fizemos no passado. Não conseguimos ver plenamente tudo que nós conquistamos como espíritos. Deu para entender, né? Então, por exemplo, vamos pôr assim, ó. No Livro dos Espíritos, eu acho que no Livro dos Espíritos, peraí, ou no Evangelho. Bom, nós temos uma classificação de mundos lá. Mundo de prova e expiação, mundo de regeneração, mundo etc, etc, etc. Tá? Vamos pôr o nome nos espíritos. Vamos supor que você é um espírito de mundo angélico. Beleza? Presta atenção porque essa história de anjo é um pouquinho diferente do que a gente imagina. Mas vamos pôr que a gente veio de um mundo angélico. Tá certo? O jeito que você atua hoje está muito longe do que um espírito de mundo angelical consegue fazer. Tá certo? Você está muito mais limitado, quase infinitamente limitado, nas coisas que você pode fazer e não faz porque você está na carne. Porque você não quer fazer ou não experimenta fazer. Tudo bem até aí? E você é um espírito de mundo angelical, acima de regeneração, tá? Lá em cima. E veio para cá ajudar encarnado. Na carne, na terra. Essa limitação faz também com que a gente deixe de fazer certas coisas e tenha um medo apavorante, na maioria das vezes, de morrer. Como é que a gente tem medo de morrer se nós somos espíritas e sabemos que a desencarne é uma libertação para o espírito? Dá para entender um negócio desse? Porque veja bem, se você, vamos falar por exemplo da pandemia, se você se cuidou,
ficou em isolamento, tomou vacina, está totalmente vacinado, você se cuida, você não fica vacilando, ainda tem o Covid, etc, etc, etc. Você está fazendo tudo que você pode fazer para se cuidar da saúde. Se você fica doente e procura o médico, procura o melhor tratamento, supondo que você tenha condições, ou o melhor que está disponível, etc. Você se cuida o máximo possível da saúde para ficar curado. Você se cuida. Você está valorizando a vida. Lembre-se, primeira coisa mais importante no universo é a vida e segunda, a liberdade. Você está fazendo tudo o que você pode na medicina material para cuidar da sua saúde, da doença que você teve. Muito bem. E você também está se cuidando no espiritismo. Muito bom. Falta mais alguma coisa, a não ser você se cuidar na vida particular? Não, estou fazendo tudo que eu posso para ficar curado. Mesmo assim, lhe advém uma piora da saúde e você sabe que você está prestes a desencarnar. Você está lá na cama, lá, já sabe que você vai desencarnar. É só uma questão de tempo. Assistir o filme de Edivaldo, igual a mãe dele quando a mãe dele vai desencarnar. Tá certo? Todo mundo assistiu o filme de Edivaldo? Vocês lembram quando a mãe dele vai desencarnar, né? O que ela fala? Eu vou dar um pulinho ali e eu já volto. Mais ou menos assim que ela fala, né? É isso aí. Se é assim, por que nós temos medo de morrer, gente? Então vamos começar assim, ó. Quem aqui tem medo de morrer? Não mente, não. Não esquece que eu tenho mediunidade de mentira. Eu teria, na verdade, assim, depois do meu pai e minha mãe faleceram, eu até perdi o medo de morrer. Mas a minha insegurança ainda bate com relação a deixar meus filhos e meus netos. Nesse sentido, com medo assim, será que eles vão ficar bem, vão estar bem? É um sentimento ainda muito pegado de uma mãe, de uma mãe, eu falo. Mas eu acho assim, depois que eu vi meu pai ir tão tranquilamente, eu mudei. Eu tinha uma preocupação muito grande de vê-los morrer. Eu não tinha preocupação de eu morrer, mas eu tinha medo de perdê-los. Tá. Aí depois que eu perdi, aí amenizou. Mas você me deixa fazer uma observação, porque a gente vai até dar risada agora, né? Você tinha medo de perder os pais. Depois que você perdeu os pais, você não tinha mais medo de perder os pais. Você já perdeu? Então... é lógico. Foi a maneira, o que eu quero dizer assim, foi a maneira como tudo foi acontecendo, eu entendi, eu tô brincando com você, mas eu entendi. Até porque semana passada eu percebi a sua mãe, né? E ela recebeu tratamento. Provavelmente, ou ela está sendo preparada para envolver uma mediunidade um dia para a gente tratar dela, ou ela já subiu, por assim dizer, para a colônia. Mas eu entendi o que você quer dizer. Por exemplo, o Adalberto. O Adalberto morre de medo de morrer. Não é, Adalberto? É engraçado, porque a semana passada na terapia, o terapeuta perguntou se eu tinha medo da morte. Eu falei que eu nunca tive, não tenho. Eu tenho uma preocupação de não ter dor. Mas todo mundo tem receio de falar, olha, eu morrer não tem problema não, porque a gente vai voltar para casa, mas não precisa ser dolorido, né? Então, foi mais ou menos o que eu falei para ele, mas aproveitando o que a nossa amiga falou, eu também não tenho preocupação do que vai ficar com aqueles meus queridos aqui quando eu for embora. Porque cada um tem o seu caminho. O que eu pude, eu posso, ou poderei ajudar, ótimo. Mas a caminhada de cada um é dele mesmo. Eu não vou mudar a caminhada deles. É o progresso, as opções, as escolhas deles. Então, a questão melhores. Mas... a questão é assim, que a primeira coisa, alguém mais aí, quem tem medo de morrer aqui? Tem muita gente aqui, só 2 que falaram. Quem tem medo de morrer aí? Vamos, gente. Vocês têm medo de morrer? Eu não tenho. Eu não tenho, Hélio. Graça Nenhum. falou que não tem, a Jalene falou que não tem. Não, a Miriam falou que não tem. A Jalene balançou a cabeça. O que eu tenho pedido é que na próxima encarnação eu encontre a Miriam mais cedo.
Mas você também já está querendo o seguinte, você está querendo então ir para um outro planeta. Ele está Essa querendo aproveitar facilidade, mais. porque Na a Miriam verdade, não vai estar aqui, né, eu filho? vou pro mesmo planeta que ela vai. Não. Aí você está pedindo para a Miriam ficar por aqui. Ela não vai estar aqui, né, irmão? Porque você já sabe que ela é chamada santa porque ela já vai direto pro lado não é direito assim, do cara. Mas não é ela assim, tem missão de me salvar no processo. Ui, mas é isso que ela está fazendo agora. Ela tem direito, porque é por isso, pela sua presença aí com ela, é que ela é santa. Entendeu? Eu não acho que é assim. Eu não tenho medo, eu só tenho, assim, não gostaria de deixar as pessoas, né? Aí é que tá, gente. É o seguinte. Nós só temos 10 minutos. Esse é um assunto muito interessante. A Jalene já disse que não tem medo. A Graça, a Cláudia acho que também disse ali. A Marli, ela tá sorrindo porque não sei se ela tem medo de morrer. Eu tenho medo da maneira como eu vou morrer, Certo. entendeu? Porque eu não sei como é que vai ser. Isso aí eu penso bastante. Não sei, parece que é meio estranho o que eu estou falando, mas eu tenho medo do modo como vai ser isso. É isso que eu tenho medo. Eu tenho muito medo disso. Tá. Vamos prestar atenção que é importante agora a informação, tá? Nós precisamos usar as coisas. Acho que a Carmen ficou congelada, não sei o que aconteceu ali. Não, agora mexeu. Fixar a Carmen Rosa na tela principal. Não sei por que aconteceu isso, mas tá tudo bem. Olha, presta atenção no seguinte. Nosso lar, tá? A mãe de Lísias subindo a rampa para reencarnar. Grosso modo, os espíritos sofrem muito quando saem de nosso lar para a carne. Quando sai da carne para ir para a colônia, é uma libertação, gente. Se você ficar olhando para trás e ficar preocupado com os filhos e com os netos, você vai ficar preso aqui na Terra, junto a eles, e a sua presença perto deles atrapalha a vida deles. Então veja só, vou dar um exemplo. O pai que trabalha que nem um doido, trabalha muito, trabalha a vida inteira, estudou, fez curso, Nossa Senhora Aparecida, nem sei o que ele fez, não importa o quanto a profissão dele, mas trabalhou muito. E aí ele trabalhou para criar os filhos, criou os filhos, educou os filhos. O filho foi para o segundo grau, o filho foi para a faculdade, o filho foi para pós-graduação, foi para doutorado, foi fazer não sei o que em outro país, foi estudar fora, foi não sei o que, e você tudo bancando, tá bom? Aí o filho, casando ou não, depois do estudo, você continua ajudando, bancando. Eu tenho um amigo meu que trabalha guardando dinheiro para deixar para os filhos, tá? Ele tem 25 imóveis que o pai deixou para ele. Tudo que entra de grana, ele guarda para os filhos. Todos com 30, 40, 50 anos de idade já. Presta atenção, o que ele está fazendo? Recentemente o filho dele comprou um carro importado, uma paulada absurda, e não adianta falar nada, porque peraí, você falou que eu podia usar o dinheiro como eu quisesse. Mas não era para isso, não. Você me deu o dinheiro é meu. Então a gente não melhora só porque desencarna. Se esse camarada que eu estou dando exemplo, mimou os filhos, mal acostumou, tratou como criança, como dependente, mesmo sendo adultos, me desculpa, o Adalberto tem toda a razão. Os filhos têm que seguir a vida deles. Eles não podem depender dos pais para sempre. Vai no livro dos Espíritos que está escrito lá. A sua obrigação até certa idade é formar o caráter. Depois você dá a educação de escola, né, até uma ajuda catedrática, mas pera lá, você tem que trabalhar e se virar, irmão. Porque agora que eu estou com 61, eu, Hélio, eu quero aproveitar o meu trabalho, que eu trabalho desde os 12 anos, um pouco antes de conhecer a Carminha, eu carregava caminhão de tijolo. E agora eu vou ficar guardando dinheiro para minha filha, que já tem faculdade e hoje ganha mais do que eu. Fez uma puta faculdade, perdão da palavra, e ganha mais do que eu. Eu ainda vou continuar juntando coisa para ela? Pelo amor de Deus, veja a facilidade que os nossos filhos e netos têm comparadamente com o que nós tivemos na nossa época. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, pessoas que tinham um comércio qualquer na época que eu era criança, para nós era gente rica.
Tá certo? O cara que ia para colégio particular na época que eu tinha 14 anos era gente milionária. Entendeu? A gente ficava assombrado com aquilo. As pessoas tiveram a melhor educação que os pais puderam dar, tá? Pais conscientes, bacanas, que nem nós. Meu, terminou, se formou, tá trabalhando. Um abraço, irmão. Eu agora quero comprar o meu apartamento de frente para a praia. Qual o problema? Tá certo? Ah, não vou comprar porque minha filha precisa de uma casa para morar. Ela vai pagar o aluguel dela como eu fiz a vida inteira até ela poder comprar o dela. Ué, ela tem 33, 32 anos. Eu vou deixar a minha filha de 32 anos, um filho de 40 anos, ter uma vida equivalente à minha, sem o trabalho, sem o compromisso, sem a dedicação que eu tive? Eu vou fazer com esse cara algo que não é muito bom, dependendo do espírito que ele é. O problema é que a gente sempre acha que o filho é um espírito bacanão. E não é assim. Tá? Tome cuidado. Porque quando você desencarnar, se você viver desse jeito, você vai ficar grudado no filho. E aí você morre com um tumor ou um câncer no estômago. O que seu filho vai ter? Uma dor de estômago indescritível, que ele não vai saber o que é, o médico não vai descobrir, e ele não é médium, não é espírita, e aí ele vai indo, tá? Morri com tumor, tive um aneurisma, sei lá como é que chama esse troço, minha cabeça explodiu, tá? Doeu pra caramba, é uma doença terrível, e pá. Aí eu grudo na minha filha, ela vai ter um problema na cabeça, gente. Aí volta um pouco e imagina se cada um de nós já teve a experiência que eu tive, que a Carmen já teve, muita gente já teve. Os nossos pais que morreram ficaram grudados em nós. Por muito tempo. Por quê? Porque minha mãe chorou muito, minha irmã chorou muito e trouxe ele para cá 2 vezes. Nós cuidamos do meu pai. E minha mãe e minha irmã não sabem porque elas tinham aquela situação muito parecida, com falta de ar, com enfisema pulmonar, etc, etc. Não sabia. Tratamos do meu pai 2 vezes. Pensa bem. Pensa bem. Eu me preocupo como meu filho e meu neto vão ficar, se eles vão ficar bem depois que eu morrer. Gente, é para isso que nós estamos aqui. Para a pessoa se virar. Ela vai enriquecer estudando e trabalhando. A Carmen me conheceu, quando a Carmen me conheceu, eu já estava na região ali há mais de 6, 7 anos. Nós fomos morar no Parque do Lago, ela não conheceu a nossa casa na época, nós conhecemos a Carmen muito depois. A minha casa não tinha teto, não tinha telhado. Nós fomos despejados, nós fomos morar em 4 paredes levantadas ao relento. A família fez uma vaquinha e pôs telhado. Nós comíamos pão com banana. Espíritos que somos, não nos conformamos com isso. Trabalhamos, estudamos, nos formamos, fizemos carreira, ganhamos a vida material. Temos hoje conforto, podemos hoje ter um carro bom, uma casa boa, mas não vou fazer isso não porque eu não quero que minha filha tenha a vida difícil que eu tive. Quero sim, porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu tive uma vida difícil e sou uma ótima pessoa. Qual o problema? Não querer que o filho sofra é uma coisa. Evitar que ele tenha experiências, nós estamos mexendo na formação do psiquismo e isso vai atrapalhar o filho. Vai no Livro dos Espíritos e olha bem isso aí. Não fiquem presos às pessoas. Não fiquem. Porque vocês vão atrapalhar as pessoas que vocês mais amam. Acreditem. Acreditem, é fatal. É só abrir numa reunião mediúnica que você vai ver. Todo mundo que desencarna e fica preso à esposa, ao esposo, aos filhos, aos netos, atrapalham a vida deles. Mas por que se eu amo tanto? Porque você desencarnou, irmão. Você tem que seguir em frente. Aqui não é mais seu lugar. Tá bom? Todo mundo tem que passar pela experiência que tem que passar, como disse o Adalberto. Parem de sofrer, de ter medo da morte, ou de ter medo de quando morrer, alguém vai ficar, sei lá como. Esquece isso, porque você vai atrapalhar a vida das pessoas que você ama. Nós estamos assim, ó, no talo pelo tempo. Ouçam muito o audiobook do Livro dos Espíritos. Mas ouçam de verdade. Ouçam várias vezes. Repetidamente. O tempo todo que você tiver. O tempo que você não tiver também ouça. E aprenda essas coisas e fixe na sua mente e no seu espírito. Porque você vai viver melhor. Não se preocupe como você vai desencarnar.
se vai ser com dor ou não. Não se preocupe com isso, porque a maioria das vezes que a gente vai morrer, desencarnar com coisa que parece dolorida, vai lá e assiste Paulo, que você vai ver que nós somos anestesiados, e já fomos várias vezes e não sentimos dor. Nós somos dilacerados por leões e não sentimos dor, porque a gente cantava para Jesus. Esta chamada está no fim. Tá? Estudem, assistam os filmes que vocês vão se dar bem. Tá bom, gente? Tudo bem, Adalberto? Tudo jóia. Assisti a aula da semana passada, foi muito interessante e inteligente. Acabou, meu Deus do céu. Ô, dó. O que é, gordo? É, mas tem que vir logo.